Bom, pessoal, então vamos lá, bom dia então a todos. Vamos então para a nossa última web aula dessa OC de tecnologia mecânica, né? No dia 18, então, a gente então, encerra, né, essa unidade curricular. Então, peço a vocês aí que quem tiver devendo atividade, desce das unidades curriculares anteriores, aproveite para colocar em dia, bom? Estou aqui à disposição de vocês, se tiverem dúvida e dificuldade, só me procurar. Ok, pessoal, então nessa aula de hoje, nós vamos abordar mais um tema da área da tecnologia mecânica, que é a análise metalográfica. A análise metalográfica ela é muito utilizada, né, nas indústrias, né? Tem um projeto, principalmente projetos que têm área estrutural, né? Eu preciso saber, então, as propriedades desse meu material, né? Se esse material, por exemplo, que eu estou utilizando, seja uma matéria-prima que eu estou vendo de um outro fornecedor, ou se eu mesmo estou produzindo ela está de acordo com as especificações de projeto, né? Está, tanto seu nível macroestrutural, seu nível microestrutural, está dentro daquilo que é especificado em projeto, né? Então, para isso, eu faço a análise metalográfica, né? Eu vou falar um pouco como acontece essa análise, né? Então, como se faz, né? Não, óbvio, não se tira todo o material para verificar, né? Então eu retiro amostras, né? Amostras de determinados pontos da área de produção, né? É, dos lotes, né? Para poder fazer essa análise e verificar então a conformidade ou não conformidade desses materiais, né? Compartilhar a tela aqui. Bom, então, pessoal, como eu falei, a análise metalográfica ou metalografia, né? Ele é um exame, né? Um exame da análise estrutural, né? De um material ou de uma amostra, né? Ah, tem um procedimento, né, pessoal? Então, faço uma superfície devidamente polida e geralmente atacada, né? Com um reagente específico, né? Então, tem todo um procedimento, por exemplo, de preparo, né? Dessa amostra para fazer uma análise correta, uma análise mais fidedigna, né? Então, o objetivo, então, dessa análise é caracterizar, né, esses materiais e fazer o controle, né? Então, ele vai compreender o nível, tanto em nível micro, quanto a macroestrutura do meu metal. Bom, então aqui, pessoal, eu tenho um exemplo, ó, a nível microestrutural de um lingote, né? Um lingote de metal, né? Então, ele é obtido por processo de solidificação unidirecional, né, em sentido oposto ao fluxo de extração do calor. Então, vamos supor que na área metalúrgica ali, né, o meu lingote, ele tá sendo moldado ali a quente, né? Aí o fluxo de calor está no sentido e ele está andando em outro. Aí acaba, ou seja, a nível microestrutural é como se fosse, estrutural é como se fosse camadas ali, né? Então o grão ali do metal está nesse sentido, né? Então qual que é a macroestrutura dele? É como se fosse camadas, parece veios de madeira. Então ele é chamado de colunar e equiaxial, né? E considerando a devida preparação do material, né, a macroestrutura, ela pode até ser observada a olho nu, ou, caso contrário, precisa utilizar um microscópio com aumento óptico de até 10 vezes para verificar, então, esses grãos aqui, né? Então, por exemplo, o colunar ele tem essa forma e o equiaxial, ó, ele tem essa forma, uns grãos irregulares, né? Então, é como, por exemplo, eu tenho uma forma de resfriar o meu metal, vamos dizer assim, estático, né? O meu material não se movimenta. Então tende a ter um nível de crescimento do grão ali, né? De que ele vai se solidificando, né? Depois que ele passa por um processo de fusão, tende a ter esse tipo de grão, né? Formação granular que fala, né? Bom, e nesse aqui, né, pessoal, a gente chama de dendritas, né? Como se fossem mesmo dentes mesmo irregulares, né? Bom, para que é o objetivo, então, né, pessoal? Como eu falei, né, além de caracterizar, o que que eu caracterizo especificamente na metalografia? Então, eu posso revelar defeitos cristalinos em materiais metálicos,
Então, no nível microestrutural, o tamanho do grão, linhas de fluxo, né? Como é que esse caso anterior ali, né? Esse caso aqui, o terminal fluxo, tipos de estrutura, composição química, né? Como regiões de segregação, carbonetos, sulfetos, inclusões, zonas carbonetadas e descarbonetadas, presença de vazios, porosidades, trincas e fraturas. Então, eu consigo caracterizar bem mesmo, né? Eu consigo verificar muita coisa fazendo essa análise do metal. Posso fazer também um estudo, né, das estruturas de juntas soldadas, né? Então, a gente sabe ali que a solda, né, é uma adição de metal, né? Na presença ali de um gás que protege, né, que é a área de fusão, a zona de fusão. Então, eu vou fundir uma parte do metal junto com o metal de adição para fazer então a união, né, entre as chapas. E na solda, a gente tem a chamada, essa parte tem maior calor e que funde, né, parte da chapa com o metal de adição, a gente chama de zona fundida, e ao redor ali, né, tem a chamada zona afetada pelo calor, né, onde ocorre muito problema até de falha, porque dependendo ali, né, se não tiver um tratamento térmico adequado, você pode é, tornar ali a estrutura um pouco mais quebradiça, você pode deixar ela torta, né, como é que fala, deformada. Então, essa zona afetada pelo calor na parte de solda é uma parte pouco crítica, mais do que a própria junta soldada ali na zona de fusão, né? E também a questão de poros e trincas, né? Então, se eu não faço um cordão de solda correto, não faço o movimento correto, ou não adiciono corretamente o tanto de metal ali para fazer a solda, eu posso ter ali uma solda falha, né? Com falhas, onde vai ter presença de poros e trincas, né? Onde também vai gerar, então, fragilização do material naquela região. Nos tratamentos térmicos também, né, pessoal, onde eu vou na metalografia, eu vou determinar regiões de endurecimento ou fragilização, as trincas devido ao processo de têmpera, a variação da profundidade do tratamento superficial, né, quando eu adiciono, então ali eu faço um tratamento na superfície de um material, então tudo isso eu consigo também analisar na metalografia. Na área da manutenção, né, onde eu vou verificar então trincas em ferramentas, né, e matrizes, né, de conformação principalmente a frio, né, também a quente. Então eu consigo verificar, né, nas máquinas que são críticas ali, principalmente trincas ou início de falha. E no processamento de materiais metálicos também, eu posso utilizar para controlar a qualidade dos lingotes, né, produzidos pelo processo de lingotamento contínuo, né? Então, tem um material que está fundido ali numa parte, ele sai então em formato de lingote, onde vai esfriando, né, e tendo um formato mesmo de um lingote, né, contínuo, né? Então eu tenho que fazer o controle, por exemplo, desse resfriamento, para ele ser, então, não ter, por exemplo, inclusão de escória, de materiais que, vamos dizer, entram por contrabando no metal, no lingote, se não tem trinca, se não tem nenhum problema superficial, né? Bom, quais são, pessoal, as regiões de interesse da minha análise metalográfica, né? Como eu falei, basicamente na matéria-prima, né, dos metais, né, que são a partir deles que a gente faz os mais diferentes objetos e equipamentos, que são os tarugos, placas, blocos e laminados, né? Então, geralmente, o que que eu vou olhar, né? Eu não olho, eu olho principalmente a seção transversal em relação ao comprimento do lingote laminado, uma vez que, dependendo do lingote ali, ele vai ter até centenas de metros até quilômetros, né? Então, eu olho a seção transversal, que é muito menor do que a, todo o comprimento, né? Então, ao analisar a seção transversal, eu consigo verificar muita coisa, né? Então, eu posso analisar estrutura, segregação, inclusões, trincas, dobras, né? Então, eu também posso analisar também a longitudinal, né, que é ao longo do meu lingote? Pode, né? Para verificar também trincas, bandas de segregação, vazios, poros, etc.
Também nos forjados e estrudados, né, pessoal? Que é uma espécie de conformação, né? Pode ser tanto feito a frio quanto a quente, né? Também eu posso verificar a parte transversal em relação ao comprimento, para verificar, por exemplo, escamas e fendas, né? Então, por exemplo, no extrudado, eu estou saindo de por exemplo, um tarugo com um diâmetro X, eu vou diminuir ele tantas vezes for necessário, por exemplo, para fazer um fio, né? Por exemplo, um arame. Então, nessa forçação de diminuição de seção transversal, eu vou visualizar, então, a chamada de escamas e fendas, né? Então, eu estou diminuindo ali, né? Então, estou comprimindo esse material. E além disso, né, dependendo do estiramento, posso estar criando fendas e até trincas internas, né? Que isso também não é desejável. Então, tem que verificar se tá, se esse estrudado está sendo feito da forma correta, se eu preciso utilizar algum tipo de lubrificante, a velocidade de extrusão, né? A temperatura de controle dessa extrusão, precisa verificar algumas dessas variáveis aí. Nas peças soldadas, né, pessoal? Então eu verifico também um corte perpendicular à direção da soldagem, né? Então eu soldei, faço um corte ali, faço uma análise ali da penetração do cordão de solda, da zona afetada pelo calor e da zona fundida, né? Vai depender também da localização do cordão de solda e vou também observar se tem presença de trincas e poros. E nos materiais fundidos, né, pessoal? É, a gente corta uma amostra de acordo com o defeito ou a característica que eu quero observar, né? Bom, geralmente, pessoal, para fazer essa análise metalográfica, eu vou precisar de uma estrutura, que é onde é o meu laboratório de metalografia, né? Então, onde a partir de eu pego as amostras, então eu faço seu devido preparo, né? E esse preparo é normatizado, pessoal. Segue uma norma, né? Então, segue normas aí, um procedimento, um passo a passo para poder fazer uma análise correta, né? Então, primeira coisa que a gente precisa do laboratório é o material de consumo. Então, são os reagentes químicos e os demais acessórios, né? Onde a gente faz o ataque químico e também para fazer limpeza. Então, são os detergentes, álcool, vidraria. Além disso, a gente precisa de discos de corte, tanto liso quanto rugoso, baquelites em pó para embutimento das amostras, né? Resina líquida e catalisador, né? Lixas com diferentes granulometrias, então tem 100, 120, 220, 320, 400, 500, 600, 1000, 1200 e 1500. A lixa é o tamanho do grão, né? Então, à medida que ele vai ficando, aumentando, ele fica, vamos dizer assim, mais fino, né? Então, vai do mais espesso para o mais fino, né? Tem um pano de polimento para uso, né? Com pasta de diamante ou alumínio, onde eu vou polir, né, a minha amostra. Posso ter também pasta de diamantes com diferentes granulometrias e alumínio em suspensão, também com diferentes granulometrias. Então aí, pessoal, é basicamente aí uma foto aí típica de um laboratório de metalografia, né? Então eu preciso da bancada, uma bancada de mármore aí, né? Aqui onde geralmente tem os resultados prontos, os padrões que tem para abertura na empresa, né? Dos diferentes tipos de metal, né? O microscópio, onde você faz a análise microestrutural, né? Também tem para fazer o embutimento a frio, como se fosse uma panela de pressão, né? E as amostras aqui. Então é basicamente isso e o computador, onde você, né, documenta todos os resultados e faz as análises também, né? Você pode também transmitir, né, vamos dizer assim, o que você está vendo no microscópio no computador também perfeitamente. Bom, além disso também, pessoal, tem a politriz lixadeira, né, metalográfica rotativa, né, com controle de rotações e dispositivo de lixamento a seco ou úmido. Uma prensa embutidora, né, para as resinas termorrígidas e termoplásticas, né, com sistema de refrigeração. Tem um manômetro de pressão, né, e o timer eletromecânico para operações automáticas de embutimento e refrigeração das amostras, né. Além disso, eu preciso também de uma cortadora metalográfica para materiais ferrosos e não ferrosos. Vou necessitar também de equipamento de ultrassom, né, para limpar essas amostras por meio de aplicação de ondas ultrassônicas, né. Então, ela vai agir sobre uma solução de limpeza.
né, onde vai criar bolhas, né, que ao implodirem, né, então essas bolhas, essas bolhas, né, na superfície ali onde eu estou analisando meu metal, ele vai implodir ali e vai expulsar sujeito. De certa forma, ele limpa, né, a área de interesse de estudo. E uma capela de exaustão de gás, né, pessoal, que quando eu faço ataque químico pode gerar, como subproduto ali dessa reação química, né, gases nocivos, né, então precisa de uma capela de exaustão, como é, por exemplo, nas cabines de solda, né. Além disso, vou precisar do microscópio óptico, né, metalográfico, né, para dimensões maiores e sistema de deslocamento de amostra, onde eu vou possibilitar ou não acoplamento com câmeras fotográficas ou sistema de aquisição de imagem. E uma bancada metalográfica, né, composta por microscópio óptico com maiores aumentos, entre 10 a 1000 vezes, sistema de amostra com deslocamento da amostra com controle macro e micrométrico, câmera digital, sistema de captura, processamento e análise de imagem. Deixa eu ver se eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal, se tem o procedimento aqui. Vou mostrar aqui para vocês como é o. Ver se eu localizo aqui. Um minutinho aqui, pessoal. E pessoal, achei o videozinho aqui, é do próprio Senai, certo? Como faz essa análise metalográfica.
Pode fazer com mais rapidinho. Aí a gente tá analisando o metal, mas aí eu posso analisar com aquela lâmina sangue, eu posso analisar inseto, pode analisar tudo. Bom, pessoal, então aí foi só para mostrar aí como é o procedimento, né? Então, colocando em linhas gerais, então, como vocês viram lá, primeiro faz o corte, né? Então, dependendo do material aí, tem um corte específico. Então, a gente usa máquina de corte com disco abrasivo e refrigeração, né? Por que que a gente utiliza ali naquele corte de refrigeração? Porque gera calor, né? E esse calor ali aplicado no metal pode alterar a microestrutura e não ser então fidedigno ao material original, pode gerar alteração. Então, por isso devo refrigerar o corte ali, né? Conforme a faixa de dureza, né?
Então, por exemplo, ligas não ferrosas dúcteis, né, como as ligas de alumínio, latão, bronze ou materiais ferrosos, como os aços carbonos, aço endurecido, a gente utiliza o disco de carbeto de silício. Já os materiais de alta dureza, né, como os materiais cerâmicos, né, por exemplo, alumínio, nitreto de titânio, sílica vítrea, quartzo, a gente usa o disco diamantado, né? E também a escolha da seção de corte, né, se ela é longitudinal ou radial ali, né, que é ou transversal, né, longitudinal ou transversal, também tem que ser levado em consideração. Vou cortar na longitudinal, na transversal, né? Então são decisões a serem tomadas, né? Bom, então, pessoal, dependendo aí como eu faça o corte, eu vejo então a formação dos grãos em uma escala, vamos dizer assim, três dimensões, né? Então eu vejo ali como se fosse no caso aqui, como se fosse os grãos regulares, né? Com tamanho regular, chamo de isotrópico, e o anisotrópico, que não, em um sentido ele tem regularidade, mas no outro, né? Por exemplo, na longitudinal, na transversal ele é regular, mas na longitudinal ele tem irregularidade, tá vendo? Ele é alongado, né? Então, aí vai dar essa diferença, né? Dos materiais chamados isotrópicos com os anisotrópicos, né? Bom, então, pessoal, tem alguns defeitos também durante a metalografia que a gente também tem que levar em consideração, né? Então, primeiro é a quebra do disco, né? Então, talvez a quebra do disco possa ter colocado uma velocidade para a qual ela não foi projetada, uma velocidade excessiva ou pressionando excessivamente, né? Então, querer cortar de uma vez rápido, você pode estar forçando o disco e quebrando ele. Há uma própria fixação deficiente do disco de corte ou uma própria fixação inadequada da amostra, uma refrigeração irregular e consequente aquecimento do disco, ou um disco de corte muito duro, né? Para o material não é apropriado para cortar determinado tipo de material. Outro defeito também é o aquecimento excessivo, né, da minha amostra. Isso pode ser devido à refrigeração insuficiente, baixa velocidade do disco de corte e também um disco de corte inadequado. O desgaste excessivo do disco pode ser que o disco de corte muito dúctil, ou seja, mais macio do que deveria para cortar aquele material, a refrigeração irregular, rolamentos defeituosos, né, ou fixação deficiente do meu disco de corte, ou seja, não fiz o torque adequado ali. E a formação de rebarbas pode ser devido a disco de corte muito duro, com granulometria grosseira ou com corte efetuado aí muito rápido. Bom, feito isso, pessoal, a gente parte para o embutimento, né, que é aquele que a gente viu lá onde utiliza ali, produtos químicos, né? Então, obter uma superfície plana e paralela, né? Então, eu preciso colocar uma superfície plana e paralela e proteger a superfície de arredondamento dos canos das amostras. Geralmente você vê ali que tem um canto vivo, né? A gente coloca ali o embutimento para deixar ali mais apenas a face de interesse de estudo, né? E para que se embute então, né? Porque não vai já direto, já faz o polimento da peça. É justamente padronizar e marcar as amostras, que pode evitar possíveis trocas ou enganos e facilitar o lixamento e o polimento. Pensa você pegar aquela pecinha bem pequenininha e colocar para lixar, você vai mais ralar o dedo do que fazer o lixamento da amostra. Então é melhor colocar naquele embutimento, né, naquela resina que fica mais fácil, né? Até para pegar ali a peça e fazer o devido polimento, né? Bom, então, pessoal, vocês viram lá também no vídeo que utiliza então lá uma resina plástica e um aglomerante lá de polimerizante, né? Então, é uma resina acrílica com um aglutinador, né? Para fazer, como diz, pega aquele pó e aquele aglutinador para poder fazer ali vamos dizer ali, a resina, né? Então, é resina plástica, como baquelite, epóxi, acrílica, poliéster, etc. Essa escolha do embutimento também é importante, pessoal, pois algumas ligas metálicas de baixo ponto de fusão não devem sofrer aquecimento, por apresentarem mudanças na microestrutura e em temperatura, na mesma ordem utilizada para a cura da resina. Geralmente, fazer aquela resina ali, ela pode fazer com liberação de calor, e esse calor pode estar passando para o material.
Se esse material for sensível, né, principalmente com ponto de fusão baixo, altera muito rápido sua microestrutura. Isso também pode enviesar resultado. Então, eu tenho que utilizar uma resina, né, que não lhe faz, não tenha liberação de calor, que seja mesmo praticamente ali uma mistura mesmo e ela só solidifique mesmo sem necessidade de liberação de calor. Então, para esse caso, a gente utiliza as resinas de cura a frio, que é o poliéster ou o epóxi. Com exceção desses casos, né, pessoal, as amostras então são geralmente embutidas no baquelite, que é um termorrígido que exige aplicação de pressão. Então, utiliza como se fosse uma panela de pressão ali, né? Onde eu preciso compactar e aquecer para esse processo de sinterização, né? Que ocorre a 200 graus Celsius, que é uma máquina de embutimento, semelhante, como eu falei, a uma máquina de uma panela de pressão, né? Outra possibilidade é a preparação de dispositivos mecânicos para fixar as amostras, dependendo do tamanho, da configuração geométrica e da disponibilidade dos aparelhos de lixamento e polimento. Bom, quais são os defeitos, pessoal, na parte do embutimento? É a chamada fenda circunferencial, que isso pode ser causado por uma absorção de umidade ou absorção gasosa durante o embutimento. Então, como corrigir isso? Aquecer a resina previamente, diminuir momentaneamente a pressão de embutimento durante o estágio de fusão da resina. O tipo de defeito é a fenda radial. A causa dele é seção da amostra muito grande para uma pequena área de embutimento, ou corpos de prova com arestas, né, com os cantos vivos. Correção. Então, para corrigir essa fenda radial, a gente aumenta o tamanho da área de embutimento e reduz o tamanho da amostra. Outro defeito típico do embutimento é a ausência de fusão, né? A minha resina não se solidifica, né? Ela não se cura de forma, de forma necessária ali. Ela fica um pouquinho meio líquida, né? Então, ela não cura o suficiente. Isso pode ser gerado por pressão de embutimento suficiente, por tempo insuficiente para temperatura de cura ou aumento da área superficial de material em pó. Então, como corrigir isso? Usar a pressão de embutimento adequada, aumentar o tempo de cura. E se eu estiver lidando com a metalurgia do pó, né, fechar rapidamente o cilindro de embutimento e aplicar pressão, para eliminar, então, pontos de cura esparsos. Outro defeito é a minha resina ter a caracterização de flocos de algodão. E isso é devido à ausência de fusão ou a resina ainda está úmida. Então, para corrigir, aumentar o tempo de aquecimento e secar a resina, então, antes do seu uso. Bom, o próximo passo, pessoal, então, é embutir, eu vou marcar a amostra, né? Porque se a gente fizer, geralmente a gente não faz uma única amostra, então a gente faz uma série de amostras, então eu preciso ter uma, uma gravação. Pode ser feito com uma canetinha, uma caneta mesmo, um pincel, pode ser feito com um gravador vibratório, um gravador com prensa, um lápis elétrico ou mesmo punção, né? Que como se fosse um carimbo ali na amostra, né? Depois disso eu faço o lixamento, né? Pode ser manual ou automático, e é remover a camada de material que sofreu deformação durante o corte e obtenção de uma superfície plana e paralela, né? Para facilitar então o polimento posterior. Então as amostras vão ser lixadas gradativamente em uma sequência de lixas, partindo de uma granulometria mais grosseira para uma mais fina, né? Então, sendo que valores numéricos menores implicam lixas com tamanho de grãos maiores e vice-versa. Então, a sequência mais óbvia de lixamento aí, pessoal, então a gente inicia com as lixas de desbaixo, que é 100 ou 180 mesh, e as de lixamento, que é 220, 320, 400, 500, 600, 1000 ou 1200, dependendo do tipo de ataque e da estrutura que eu pretendo revelar. E em cada lixa, pessoal, ela tem que ser lixada no mesmo sentido, né? Então, nunca mudar a direção. Então, iniciou por um sentido na lixa, todas vão ser da mesma forma, para evitar, então, um direcionamento diferente também, para evitar também que na hora de fazer a análise não tenha, é, que a amostra esteja bem polida mesmo, né? Perfeitamente polida. Então, a passagem de uma lixa para outra de granulometria menor deve ser feita, então, quando não mais existirem riscos da lixa anterior, né, que estão visíveis no. Então, esse é o momento onde você faz a mudança de uma lixa para outra. Você não vai ficar lixando indefinidamente, é porque você vai. Né. Então, o momento que você vê, então, não tem mais riscos, né, da lixa anterior, né, tá meio que assim, quase.
polida, aí você passa para outra. Aí você vai fazendo essas mudanças. Então eu tenho que garantir também, pessoal, que as amostras estejam limpas, incluindo a minha mão, né? Que posso estar no lixamento ali, pode estar tendo um pó ali, tem na mão, e pode passar lá para a amostra, né? Então, a cada troca de lixa, né, eu vou verificar se minha amostra está limpa, minha mão também está devidamente limpa, né? E isso eu vou fazer simplesmente com água e detergente, né? E não utilizar nenhum outro tipo de produto. Utilizar a lixa apropriada para o material metálico considerado, né? Então, eu tenho que escolher entre as lixas para materiais ferrosos e para materiais não ferrosos. As lixas conhecidas como lixas d'água são de carbeto de silício, então pode-se encontrar também lixas de coríndon, né? E antes de iniciar o processo propriamente dito de lixamento, recomendar o arredondamento dos cantos vivos da amostra, né? Para evitar que rasguem as lixas, né? Fazendo um chanfro com a lixa grossa nas laterais da face a ser atacada. Você retirar todo o canto vivo mesmo, deixar o mais arredondado possível, né? Não lixar, pessoal, amostras não embutidas em lixadeiras rotativas, e sim em lixas de cinta, né? Então, aquelas que não passaram por processo de embutimento, né? É, utiliza as de cinta, né? E recomendar a utilização de líquido refrigerante, na maioria das vezes água, podendo também ser álcool ou querosene, para retirar do material extraído da superfície por cisalhamento, né? E evitar um aquecimento da camada superficial, né? Que isso, como falei, implica em mudanças estruturais, né? Outro aspecto a ser observado é a pressão, né? Que também é aplicada, né? Já que influencia diretamente na profundidade dos riscos na superfície da amostra e também na profundidade da camada deformada. Geralmente, pessoal, a pressão aí ela vai ser mais, ela vai influenciar mais nos materiais que são mais dúcteis, né? Que são mais maleáveis, né? Ou no outro extremo, os extremamente duros, né? Por exemplo, nos materiais mais leves é muito mais difícil, né, evitar deformação. E no segundo, a remoção de riscos é bem difícil, né? Porque como é um material mais duro, ele para tirar mesmo, deixar ele mais bem polido é muito mais difícil, né? Então, o que a gente pode levar em conclusão para isso quanto maior for a dureza do meu material, menor então é a profundidade do meu risco, né? Mas em contrapartida, mais difícil é para remover. E por causa de lixamento manual, né, que é em lixas de cinta, então eu tenho que essa amostra deslocar sobre a lixa de trás para frente e vice-versa, utilizando também a água como refrigerante. E esse método é mais aplicado no caso de corpo de prova do próprio material, ou no caso de amostras com dimensões incompatíveis com a lixadeira rotativa, né? Bom, o polimento, né? Então essa etapa é uma das mais importantes, né? Então onde eu vou realmente deixar a amostra extremamente polida para eu poder analisar ela no microscópio, né? Então eu tenho que deixar a minha amostra sem riscos, né? Então eu vou onde eu permito uma boa visualização ao meu microscópio. Ele pode ser manual automático, né? Em politrizes rotativos e ambos os polimentos são efetuados em um disco coberto com pano e uma suspensão abrasiva. O abrasivo tem que ter um tamanho de partícula uniforme específico, apresentar alta dureza, ser inerte e ter baixo coeficiente de atrito, sendo o abrasivo à base de diamante o mais empregado, né? Outros abrasivos também utilizados são o óxido de alumínio, que é a alumina em suspensão, o óxido de magnésio, o óxido de cromo e o óxido de sério, usando então a água, né, o álcool como agente lubrificante, no caso desse último aí. Então aí, pessoal, para cada o material aqui que eu vou analisar, né? Então, eu tenho um procedimento a ser feito. Então, por exemplo, aço com 0,5% de carbono ou ferro fundido, né? Com 3,8% de carbono, 0,29 de silício, 0,6 de manganês e 0,3 de fósforo. Vou passar se for por um polimento manual, então eu tenho a granulometria correta aqui. Se for para um automático é 1 e assim por diante. E o armazenamento, né, pessoal? Então, ao fazer armazenamento, eu preciso ser feito em local isento de umidade e poeira, né?
Então, para não também atacar ali, umidade atacar quimicamente a minha amostra, também a poeira e também de choques e outros materiais com aquecimento excessivo, né? Então, o ideal é armazenar a amostra com dessecadores, né? Recipientes, né? Eu geralmente tem aquele sílica, né? Onde ela atrai umidade e não deixa a umidade ir para as amostras, né? E o ataque químico, né, pessoal? Feito ali o polimento, eu vou colocar ali o ataque químico para revelar, então, realçar detalhes da estrutura, tanto a nível macro quanto microestrutural, né? Então, cada material vai necessitar de um ataque químico para revelar os detalhes de sua estrutura ou os defeitos que deseja observar. Então, muitas vezes eu preciso consultar, né, uma bibliografia para a escolha mais adequada dos reagentes, para cada material eu ter um ataque químico distinto, né? Então, uma amostra bem preparada, né, ela pode revelar, então, inclusões, porosidade, trincas, corrosão irregular e condições superficiais, né? E podendo também utilizar de artifício, como campo escuro, luz polarizada, contraste, fase, etc., né? E ele é definido também, né, pessoal, como processo para revelar a estrutura de um material por meio do ataque preferencial, né, sobre a superfície da amostra previamente preparada. Então, utilizando uma solução química ácida ou básica, né? Bom, então aí, pessoal, eu tenho um princípio do ataque químico, né, na superfície de uma amostra metálica. Então, eu tenho uma superfície bem preparada ali, né? E essa superfície, então, age como um espelho, né, para o feixe de luz que incide sobre ela, né? Então, está devidamente polida ali, né? Então, eu consigo verificar lá, por exemplo, aqui, ó, do latão, ó, que é cobre e zinco, e aqui de uma liga, né, ferro-cobre, onde eu consigo verificar até, ó, então a luz aqui eu consigo revelar até as imperfeições, como trincas, e vejo até os grãos, ó, tá vendo? Ferro e cromo, né, de uma liga ferro-cromo e de latão aqui, ó. Então, uma amostra bem preparada, eu consigo visualizar muito bem aqui, ó, a questão microestrutural e até também fazer as caracterizações de uma determinada amostra. E aí, pessoal, então tem várias técnicas, né? Então, eu vou ter o ataque por imersão, por gotejamento, né? Por lavagem, uma alternativa por imersão, por esfregação, um ataque polimento múltiplo e duplo e de identificação. Ok, pessoal? É, Quem tem alguma dúvida, falar alguma coisa? Não, senhor. Não? Ok, pessoal, vamos finalizando aqui por hoje. Caso tiver alguma dúvida, um questionamento das atividades também, me procura, ok, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui por hoje. Então, desejar a todos um bom dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom dia para o senhor também. Obrigada. Tchau, tchau.